esse amor que me refaz, que desfaz toda a culpa e traz o amor. De quem é esse amor que me traz a verdadeira paz, a verdadeira paz? Eu só posso entender que o mesmo que morreu naquela cruz está aqui. Eu só posso entender que o mesmo que morreu naquela cruz está aqui. Esse amor tem um nome, Jesus. 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 Luz no escuro, onde não há mais esperança, Ele transforma com seu amor. Luz no escuro, onde não há mais esperança, Ele transforma com seu amor. Esse amor tem um nome, Jesus. 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 Luz no escuro, onde não há mais esperança, Ele transforma com seu amor. Luz no escuro, onde não há mais esperança, Ele transforma com seu amor. Esse amor tem um nome, Jesus. Esse amor tem um nome, Jesus. Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Ari aqui, responsável pelo Ministério de Casais da Igreja Vinho Novo. Tudo bem com você? Espero que sim. E espero que você possa, nesse vídeo, aproveitar bastante daquilo que eu tenho para falar para você através dessa live. Amém? Eu gostaria de abordar um assunto aqui, cujo tema eu coloquei receitas prontas. Sabe quando você pega aquela receita pronta no YouTube, quando você pega aquela receita pronta no seu livro de receitas e você faz aquela receita, às vezes sai bem, às vezes não sai bem, enfim, às vezes aquele bolo fica gostoso, mas às vezes você esqueceu de algum ingrediente, algumas coisas e acabou não ficando tão bom assim.
e muitas vezes não funciona aquela receita, não é verdade? Não sabemos nem o porquê muitas vezes. Seguimos passo a passo aquela receita e ainda assim não ficou boa. Mas enfim, eu quero falar aqui de receitas e não é receitas de comida, de bolo. Eu não sou cozinheiro, não sou masterchef, eu sou apenas o Ari, ok? E essa palavra então veio do coração de Deus para o meu coração para poder ministrar ao seu coração. Então eu quero falar de receitas prontas. E uma das receitas prontas é conversar sobre problemas. Então existem receitas prontas relacionadas a este assunto, conversar sobre problemas, casal tentando resolver os seus problemas. Conversar sobre problemas é e sempre será um desafio enorme para muitas pessoas, para muitos casais, um desafio gigante, ok? Mas é preciso haver uma solução para isso. Só que nem sempre as receitas prontas que nós obtemos pelas redes sociais ou pelos livros, nem sempre essa receita funciona devidamente. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Agora, é preciso nós entendermos duas coisas sobre homem e sobre mulher. Então, duas coisas sobre homem e mulher. Primeira, começar pelas mulheres. As mulheres, de forma geral, elas preferem conversar sobre um problema antes de ouvir uma solução. Elas querem desabafar, elas querem conversar. Na verdade, às vezes, simplesmente conversar para elas já é a solução em si do problema. Elas precisam conversar, elas têm essa necessidade de conversar. Por sua vez, a mulher, ela geralmente não está aberta a ouvir uma solução para aquele problema, principalmente quando a solução vem da boca do marido. Na maioria das vezes há até uma certa confusão, um certo conflito no casal quando a mulher fala e antes mesmo da mulher terminar de falar, o marido vem com uma solução. E isso gera muitas vezes muita discussão. Agora, a segunda coisa que eu preciso fazer com que você entenda é que os homens de forma geral têm a tendência de pensar em soluções, porque o homem é muito prático. Geralmente ele é prático. Então, quando ele ouve metade da conversa, ele já quer inserir uma solução. E isso acontece porque o homem se sente útil quando o quê, amados? Quando ele resolve um problema. Então, o homem resolve um problema, ele fica todo feliz, ele se acha o cara. Geralmente, lógico, não pensa assim, eu sou o cara porque resolvi o problema, solucionei aqui ou ali a questão com a minha esposa, mas assim, é algo natural, o homem se sente útil quando resolve um problema, quando ele encontra a solução, principalmente quando é uma solução rápida para o problema. Dar soluções é a sua maneira de mostrar à esposa que ela pode confiar nele. Então assim, quando eu apresento uma solução rápida, é uma forma muitas vezes de eu demonstrar o meu amor e dizer para minha esposa, olha, pode confiar em mim, eu sei o que eu estou fazendo, nós vamos resolver isso, a solução é essa, e quer de uma certa forma, muito rapidamente, resolver a questão. E é por isso que os maridos acham estranho quando a esposa não aceita logo a solução. Aqui em casa não é diferente. Quando eu apresento logo uma solução, a Valéria meio que não se conforma com a solução rápida. Ela precisa falar, desabafar, conversar, falar. E aí no final das contas, então, às vezes a minha solução já resolve o problema rapidamente. Aí eu paro para pensar assim, mas se tivesse me ouvido logo do início, já teria resolvido, não teria gastado tanto tempo falando tantas coisas desnecessárias. Desnecessárias para mim, que sou homem, mas para ela, que é mulher, não é desnecessária, não é? Então, a gente precisa entender os limites de cada um e tentar entrar aí naquela unidade, né, na uniformidade. Até já falei aqui em outras lives sobre a questão da unidade do casal. Amém? Agora, receita pronta para esta solução da conversação, da conversa. Existe? É possível? Existe uma receita? Até que existe. Vou dar assim um resumo dessa receita de como seria. A esposa. Então a esposa, o que ela deve? Isso é uma receita pronta, ok? Vamos entender isso. A esposa, explique o que você precisa.
se o seu marido vai logo dando uma solução, não pense que ele não se preocupe com você, que ele não está preocupado com você. Não pense dessa forma. Ele está ouvindo, ele sabe do que você está falando. Então, é bem provável que ele queira facilitar as coisas para você. Então, esposa, explique, seja clara, seja transparente. Só que abrir um aspas, estou falando de algo bem simplificado, de uma receita para essa questão. Fecha aspas. Agora vamos ver o marido. Marido, seja um bom ouvinte. Enquanto a mulher explica o que ela precisa, que ela possa ser o mais clara possível, o marido cabe o quê? Ser um bom ouvinte. Controle-se para não dar opinião sem que seja pedido, ou seja, sem que ela peça a sua opinião para o problema. No momento ela quer falar, então seja um bom ouvinte. Olhe nos olhos, preste atenção no que está falando, no que ela está falando, concorde acenando com a cabeça, ou repita a ideia que ela está passando para que ela saiba que você entendeu a situação, ou seja, ela fala alguma coisa, você repete o que ela falou para que ela saiba que você está prestando atenção e que você entende qual é a situação, ok? Então, receitas práticas. Funcionaria essa receita? Para alguns casos pode funcionar bem, para outros casos vai gerar mais conflito ainda, não é verdade? Então, assim, nem sempre a receita pronta vai funcionar. Eu, particularmente, eu gosto de pensar na receita bíblica a respeito de relacionamento, que de fato faz sentido e soluciona qualquer problema. Então eu gosto da receita bíblica. Então vamos lá. Receita bíblica para mim e para você. Preste atenção no que diz em Tiago capítulo 1, verso 19. Ali diz que temos que ser prontos para ouvir e tardio para falar e irar-se. Então vou ler o texto aqui na íntegra. Tenham isto em mente, meus amados irmãos. Todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar e demorar para se irar, ou seja, para ficar irado. Então, prontos para ouvir, ouçam. Maridos, principalmente, ouçam. Tardios para falar. Mulheres, diminua um pouco. Para o bem da nação, diminua um pouquinho. Aqui ele está falando tardio para falar e para irar-se. É lógico, estou trazendo aqui de uma forma bem abrangente, né? O texto muitas vezes não quer dizer exatamente isso. Alguns podem até me questionar, não, mas o texto não está querendo dizer isso. Mas eu estou pegando um texto, amados, assim, é tardio para falar, então você não tem que sair correndo falar à vontade. Ou prontos para ouvir, nem sempre você está pronto para ouvir, mas é preciso haver um esforço para ouvir mais e falar menos, tanto de um lado quanto do outro, principalmente no relacionamento conjugal. É preciso estar atento ao que um tem para ouvir e é preciso aguardar para falar, ou seja, vamos tentar falar menos e agir mais, não é verdade? Então vamos lá, mais uma situação de uma receita, mais um ingrediente, na verdade, para essa receita. Romanos 12:10. Considerar o próximo superior a si mesmo e ter iniciativa em honrar a ser ou a receber honra. Veja bem, amados, o texto na íntegra fica assim: com amor fraternal, tenham ternos sentimentos uns pelos outros, tomem a iniciativa em honrar uns aos outros. Então aqui a receita também é bem simples e é básica, né, amados? Quem realmente quer viver pela palavra de Deus, vai ouvir mais, vai falar menos. Vai considerar o próximo superior a si mesmo. Vai preferir dar honra ao outro do que esperar receber honra para si. Então, dentro de um relacionamento conjugal, amados, eu, por exemplo, eu preciso honrar a minha esposa muito antes de querer que ela me honre. Então é assim, queridos, se eu me preocupo em honrá-la e ela se preocupa em honrar-me,
nenhum dos dois vai ficar se preocupando em querer receber honra. Então é viver a palavra de Deus. É um ingrediente da palavra de Deus que precisa ser usado no dia a dia. Amém, queridos? Um terceiro ingrediente que nós podemos colocar aqui e conversar a respeito está em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 24. Não buscar a própria vontade, mas buscar agradar a outra. O texto na íntegra fica assim, amados, que cada um persista em buscar não a sua própria vantagem, mas a da outra pessoa. Então esse ingrediente também é bastante interessante, não buscar a minha própria vontade, mas procurar fazer a vontade da minha esposa. A minha esposa, de igual modo, tem que ser assim, procurar fazer a minha vontade e não a dela em primeiro lugar. Quando nós agirmos assim com esse conceito da palavra de Deus, o que acontece, amados? Muitos dos nossos problemas também não vão existir. Porque se eu estou procurando fazer a vontade dela ao invés da minha, e ela fazer a minha em vez da vontade dela, pronto, tá aí, está resolvido o problema. Ou seja, toda aquela conversa, toda aquela DR, né, aquela discussão de relacionamento, não vai existir, amados. Vai sobrar tempo suficiente para falar das coisas boas, falar dos sonhos, falar daquilo que gosta, daquilo que agrada, falar das coisas de Deus, falar entre nós, entre salmos, hinos e cânticos espirituais, falar das coisas de Deus, buscar a presença do Senhor. Não vamos ter tempo para ficar brigando por conta de coisas que não fazem sentido algum muitas vezes, não é? Então, se nós usarmos esses ingredientes no nosso relacionamento, certamente nós vamos ter sucesso no produto final, ok? Um quarto ingrediente para o nosso relacionamento está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 8. Estou adorando o livro de Pedro. Tenho estudado, tenho lido o livro de Pedro e tenho aprendido muita coisa com esse livro. Amém? Espero que vocês leiam também e aprendam muitas coisas. Mas vai aqui, o quarto ingrediente é 1 Pedro 3,8. A unidade nos faz um. Eu já falei aqui, né, um outro vídeo, a unidade é muito importante, amados. O texto na íntegra diz assim: por fim, sejam todos unidos na mente, tenham empatia, amor fraternal, terna compaixão e humildade. Amados, só nesse versículo aqui a gente poderia aprender N coisas, né, sobre unidos na mente, ter o mesmo pensamento, estar com o mesmo foco, né, o mesmo alvo. Já preguei isso lá na igreja, estarmos focados, termos o mesmo alvo, conversarmos sobre isso, sabermos onde está o nosso alvo, qual é o nosso alvo, que é muito importante. Isso está na mente, amados, é saber, ambos no casamento tem que saber para onde estão indo. Tenham empatia, né, um pelo outro, amor fraternal, além do amor, né, ágape, o amor eros, o amor ágape, o amor de Deus, e também o amor fraternal, o amor de irmãos, porque nós somos irmãos uns dos outros, amém? E a terna compaixão e humildade. Sermos humildes, amados, temos compaixão. Às vezes a gente tem compaixão por um animal e não temos compaixão pelo nosso cônjuge. Então, tenha compaixão, né? Seja humilde para que você possa então ter um relacionamento abençoado. E ele diz aqui assim ainda, e por fim, né? E por fim, sejam unidos na mente. Tenham empatia. Então, amados, é como assim se fosse uma finalização de tudo para que possamos ter um bom relacionamento. A unidade, querido, sabe o que ela significa? É a qualidade ou o estado de um único e não pode ser dividido, ou seja, de um ser único que não pode ser dividido. Então, quando eu tenho uma unidade com a minha esposa, assim como diz a palavra, né, o que Deus uniu não separe o homem, não devemos nos separar. Quando nós somos unidos em mente, em amor, em qualidade de vida, em foco, em todas as coisas do dia a dia, amados, isso
vira uma raridade, ou seja, é único e não pode ser dividido por conversas ou por assuntos mal conversados, não mal colocados. O casal ele precisa encontrar o próprio caminho. Sim, você, casal, precisa encontrar o seu próprio caminho. Você não pode viver à sombra da experiência dos outros casais, de algum amigo, de algum pastor. Você não pode viver à sombra da experiência deles. Você tem que buscar a sua própria experiência no seu relacionamento. E querer ter um relacionamento igual ao do outro não é legal. Porque o meu relacionamento com a minha esposa é único. Você e a sua esposa, vocês são únicos no relacionamento. Então não dá para comparar, não dá para querer ser igual, não dá para fazer nada assim que possa trazer essa unidade que há aqui na minha casa, na sua casa. Então, queridos, busque a sua própria experiência. Trocar conhecimentos é importante. Buscar conselhos, como eu já falei aqui, é importante. Mas querer ser igual não existe, porque a unidade que nós falamos aqui, ela é única e não pode ser dividida, ok? Agora, a unidade desse casal, como eu já falei, não pode ser dividida. Os assuntos são resolvidos entre o casal. E tudo aquilo que fica mal conversado não se resolve, amados. Então, se você levar em consideração esses ingredientes que nós falamos, você pode até voltar depois o vídeo aí e rever quais são os ingredientes da palavra de Deus para você ter sucesso aí no seu relacionamento, ok? Precisamos considerar a palavra de Deus no modo pessoal, para mim. A palavra de Deus não é para o outro, é para mim. A partir do momento que eu uso a palavra de Deus e ajo conforme a palavra de Deus, tudo vai ser diferente, ok? Assim, seremos unidos pelo poder da palavra que transforma. Amados, eu só vou ter uma unidade perfeita com o meu cônjuge quando eu for totalmente transformado pelo poder da palavra transformadora, que é a palavra de Deus. Amém? Então, se você usar a palavra de Deus, se você realmente viver a palavra de Deus, muitos dos conflitos que nós temos, que você tem com seu cônjuge, não vai existir, porque você está aliançado, em primeiro lugar, com Deus e com a palavra. E tudo aquilo que surgir de errado no relacionamento vai ser logo resolvido pela palavra de Deus. É só agir conforme a palavra de Deus. Ouvir mais, falar menos. Vamos retornar aqui? Como falei, ouvir mais, falar menos. Considerar o próximo superior a si mesmo. Eu devo considerar a minha esposa superior a mim mesmo, humanamente falando, e também como esposa, ok? Não buscar a minha própria vontade, mas agradar a outra parte, agradar a minha esposa e viver a unidade que nos faz ou seja, pelo poder da palavra de Deus, como diz em 1 Pedro 3,8, por fim sejam todos unidos na mente, tenham empatia, amor fraternal, terna compaixão e humildade. Amém? E em nome de Jesus, queridos, reflita essa palavra, reflita nesses textos e em nome de Jesus vai ser uma bênção na sua vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, mais uma vez eu quero te agradecer por esta palavra, quero te agradecer porque o Senhor tem agido, o Senhor tem me orientado, o Senhor tem colocado essas palavras no meu coração, Pai. Em nome de Jesus, espero que aquele que está me ouvindo, o casal que está me ouvindo, possa realmente fazer uso desta palavra, Senhor, para melhorar o relacionamento conjugal, papai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço a sua bênção sobre essas vidas, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém. Amém. Em nome de Jesus, graças a Deus pela sua vida e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.